Bom dia, estamos aqui mais uma vez para transmitir para você um pouco de conhecimento da Palavra de Deus, compartilhar com você algo que Deus tem colocado no nosso coração, mas especialmente coisas que Deus coloca em sua Palavra. Você aí com a sua Bíblia, eu aqui com a minha Bíblia, você pode usar a sua Bíblia no seu celular, onde você quiser. A passagem hoje que nós vamos tratar é de João, capítulo 20. Então eu dou um tempinho para você pegar aí desde o versículo 1. Mas enquanto isso, eu quero dar bom dia a todos aqueles que nos assistem, porque nós transmitimos para vocês desde cedo, às 8h30 da manhã. Nossa transmissão eu gosto de fazer no quintal aqui de casa, porque é tudo natural, né? Então já nessa manhã cedo, olha lá, nessa manhã cedo já está chegando os aviões no aeroporto, onde eu estou aqui pertinho da minha casa. E eu quero aproveitar e os passarinhos, né, que você deve estar ouvindo aí, que estão gorjeando, cantando e saudando a Deus comigo nessa manhã. Então, o que você faz? Você vai aí no seu celularzinho, vai no seu YouTube aí e você se inscreve no canal, dá seu like. Se você também não gostar, marca aí com seu dislike, né? O não gostei. E se você tiver uma crítica, uma dúvida, ou tiver até uma sugestão sobre algo que você gostaria que eu explicasse aqui nos estudos, né? São pequenas palavras explicando uma passagem bíblica, coloca aí nos comentários e eu vou ler os seus comentários, vou estudar aquele material que você pediu que eu estudasse e vou responder a você aqui e vai ser uma bênção para todos, tá bom? Então, participa comigo aí no Café com Pão do Céu. Bom dia, pessoal. Vamos lá, pessoal, dando sequência ao que nós estávamos falando agora mesmo. Nossa passagem de estudo hoje é o Evangelho de João, capítulo 20. E vai do verso 1 até o verso 7 e vamos destacar o versículo 7. Mas é importante que leiamos todos os versículos. Diz assim, João 20, do versículo 1 ao 7. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Observe agora. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Esse texto ele é muito interessante, especialmente o versículo 7 que nós vimos agora. É a ressurreição de Jesus. Nós temos ainda uma outra explicação dentro do capítulo 20. Ainda temos nos versículos anteriores ao capítulo 20 uma outra explicação muito interessante que vou fazer a vocês na quinta-feira, sobre a ressurreição e que tipo de corpo que Jesus estava ressurreto. Mas esse texto de hoje, eu quero destacar o fato de, tendo Pedro, junto com o que imaginamos ser João, tudo indica que seja João, o evangelista, o discípulo de Jesus, o discípulo amado.
Tudo indica que quando João chegou no sepulcro, viu ali os lençóis, porque era costume, quando, portanto, o defunto era colocado no sepulcro, no caso de Jesus, por conta do investimento que José de Arimateia fez no sepultamento de Jesus, deu a ele uma sepultura de uma pessoa nobre. E para essa pessoa nobre, o fato todo é que eles eram enrolados em lençóis, eram quase como embalsamado, era limpo todo o corpo, era colocado um azeite especial sobre ele, e além de todo esse aparato de enrolá-lo num lençol, também era colocado um lenço sobre a cabeça dele. O mesmo lenço que era colocado sobre a cabeça dele era também um lenço usado nas refeições daquela época. E o texto é muito interessante, porque Pedro, quando chega e olha, muitas das vezes nós não atentamos para esses detalhes do porquê o texto bíblico escreveu isso. Passa batido. Mas o fato interessante dessa passagem bíblica é que Pedro reparou, e João destacou, ele é o único que destaca isso. João percebeu, e Pedro também, que tinha sido deixado os lençóis num lugar, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça dele estava enrolado num lugar à parte. Por que isso está acontecendo? Você já reparou uma coisa muito interessante? Que é qual é o nosso costume quando nós estamos nas refeições. Quando nós estamos almoçando num restaurante, em casa ou coisa parecida, pessoas com uma educação de certo modo formal nesse assunto, aprenderam o seguinte: nós colocamos garfo e faca, não quero discutir aqui agora se você vai colocar o garfo do lado direito e a faca do lado esquerdo, ou o contrário. Não quero discutir isso, mas apenas o prato ali está e nós colocamos os talheres um do lado do outro. E nós nos servimos e começamos a comer. Uns gostam de segurar a faca com a mão esquerda, outros já gostam de deixar a faca de lado e comer com garfo, se é destro, comendo com garfo com a mão direita, e quando vai cortar a carne, entendeu? Pega a faca na mão direita, o garfo na mão esquerda, corta a carne, coloca a faca em cima do prato, ou do lado, ou encostado aqui, pega o garfo e vai comer. Às vezes nós estamos no restaurante, ou em casa mesmo, o que nós fazemos? Quando nós não terminamos ainda, e no meio da alimentação, enquanto estamos comendo, nós precisamos ir a algum lugar, pegar um copo de água, um guardanapo que foi esquecido, o que nós fazemos? Deixamos os talheres do lado do prato e nunca dentro do prato. E nós voltamos e continuamos comendo. Quando nós terminamos, qual é o nosso hábito? Colocamos os dois talheres, garfo e faca, dentro do prato, ou cruzados, ou eles dois juntos dentro do prato. Quando nós fazemos isso em casa, nós fazemos isso no restaurante, colocando os dois talheres juntos dentro do prato, nos indica o quê? Que terminamos. Enquanto o prato, por exemplo, está ali, os talheres estão do lado, se naquele restaurante que estamos é hábito deles trocar os pratos enquanto estamos comendo, para sempre nos dar um prato novo, às vezes você vai em restaurante, onde você pode se servir várias vezes sem problema nenhum, e o garçom frequentemente, vendo que os talheres estão do lado do prato e o prato está supostamente sujo ali, ele vem, pega o prato e coloca um outro limpo. Por que ele faz isso, garçom? Porque ele sabe que a disposição dos talheres que você deixou indica que você deu uma saidinha, mas que você vai voltar. Ok? No costume judaico, isso era feito com o lenço, que nós chamamos de guardanapo, e no texto bíblico é chamado de lenço. Eu poderia explicar para você o nome grego,
não convém agora, mas no grego está escrito lá a palavra lenço. Há um destaque para esse versículo. O fato é que quando Pedro chega, ele vê aquele lenço que também, como eu disse a você no início, era usado nas refeições, estava colocado à parte e enrolado. Segundo o costume judaico da época, quando se estava na mesa de refeição e se estava comendo, o hábito deles, porque muitos deles comiam com as próprias mãos, não havia muitos talheres, muitas das vezes se comia com a própria mão. E um indicativo de que a pessoa estava comendo para que o servo da casa, ou para a pessoa que de algum modo servia à mesa, para que soubesse que a pessoa que está sentada naquele lugar e que está comendo a carne, as coisas ali, para saber que ele está ali e vai voltar, o que fazia a pessoa? Ela mantinha o guardanapo ou o lenço ali enrolado. Há uma diferença entre outros costumes, onde eles lavavam as mãos e secavam numa toalhinha e que deixavam do lado. Também esse lenço era utilizado para secar a ponta dos dedos, porque as pessoas comiam a carne com as mãos, ok? Então, assim eles faziam. Mas quando ele deixava o guardanapo ou o lenço enrolado, indicava todas as vezes que as pessoas que estavam servindo via esse lenço enrolado, indicava que ele não tinha acabado ainda e que, portanto, ele ia voltar ao lugar, ou ia voltar ao assento, ou ele iria voltar. O indicativo é só isso. Quando Pedro chega no sepulcro, vê os lençóis colocados à parte, mas o lenço está enrolado ao lado. No costume judaico, se uma pessoa quisesse dizer que ela acabou o que ela estava fazendo, o que ela estava comendo, e terminou para ela o almoço, ela não deixava enrolado, ela deixava embolado no montinho ao lado. Quando a pessoa olhava e entendia, esse aí acabou. Interessante, não? Quando Jesus ressuscitou, voltou à vida, houve um cuidado dele especial ao tirar o lenço que estava sobre sua cabeça. E ele nos transmitiu uma mensagem. E a mensagem que Jesus nos transmite, extremamente linda, com o lenço enrolado, você já percebeu o que eu quero dizer? Ele estava dizendo, eu ainda não terminei, eu voltarei. Que lindo, não? A morte e ressurreição de Jesus, ela é maravilhosa porque ela transmite para nós perdão de nossos pecados. Quando Jesus subiu aos céus, ele fechou aquela primeira etapa, porque ele voltou ao seu trono de glória, assumiu sua posição de vitória, assumiu sua posição de Deus. Jesus assumiu sua posição, portanto, de intercessor no céu, na glória celestial. Mas o lenço enrolado ali, ele quer dizer que, além dessa obra que ele fez de salvação, resgate, perdão dos meus e dos seus pecados, não terminou ali, terminou essa obra de perdão de meus pecados. E ele vai dar um tempo para que nós voltemos para ele, para que nós creiamos nele. Mas ele está dizendo para nós que ele voltará. Repito, o lenço enrolado, o destaque feito por João, e esse fato é muito interessante, porque João, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu aproximadamente entre 55 e 60 anos depois da morte de Jesus. E tudo isso estava gravado na mente dele. E ele, por alguma razão, destacou isso. E a razão é esta. Jesus
nos deixou uma mensagem dizendo: eu fiz essa obra, morri na cruz por você, ressuscitei ao terceiro dia, voltarei à glória celestial. Mas aqui na terra, eu voltarei. E assim nós estamos, aguardando a volta dele, quando finalmente ele levará para si todos aqueles que o esperam ansiosamente e voltará para buscar aqueles que o esperam ansiosamente, juntamente com aqueles que já descansam no Senhor. Assim está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Legal, não? Então Deus te abençoe e não esqueça, Jesus voltará. Bom dia!